Fala pessoal, aqui é o Thiago Freitas, também conhecido como James Math, e sim, depois de um longo ano longe do YouTube, eu estou de volta para contar tudo o que aconteceu para vocês, principalmente a minha jornada trabalhando como concept artist para miniaturas de RPG. Bom, meu último vídeo foi há mais ou menos há um ano atrás, quando eu estava ali montando o meu portfólio para miniaturas, né? O vídeo foi justamente sobre isso, sobre fazer ali um concept para um detetive no universo de Cyberpunk, que seria assim uma miniatura. Bom, depois desse detetive eu acabei fazendo mais outras 4 peças para o meu portfólio, e depois que eu terminei ele, eu comecei a enviar assim para os estúdios de miniaturas. Eu mandei ali para vários estúdios e aconteceu uma coisa bem legal no meio disso tudo, que eu entrei em contato com uma artista que trabalhava para um desses estúdios. E ela foi super gente boa e me ajudou demais. Ela passou ali o contato do diretor de arte desse estúdio e eu pude assim mandar meu portfólio, e com essa ajuda eu consegui assim esse trabalho para trabalhar fazendo concepts para minis. Não sei se eu posso falar seu nome aqui, mas sou muito agradecido pela sua ajuda, por ter me passado esse contato e por eu ter conseguido assim esse emprego graças à sua ajuda. Muito obrigado. E com isso eu comecei assim a trabalhar fazendo os concepts, né? Então eu saí de desempregado para agora alguém empregado. Mas por conta dos prazos apertados ali do estúdio, eu acabei ficando sem tempo para gravar mais vídeos, por exemplo, vídeos mostrando as minis, os concepts que eu estava ali fazendo. Mas mesmo com as coisas estando puxadas e sem tempo, eu pude aprender muita coisa ali trabalhando para o estúdio. E caso vocês tenham assim alguma dúvida de como é trabalhar fazendo concepts para minis ou algo específico, deixa aí embaixo nos comentários a sua dúvida, fica à vontade para isso. Aproveita também para engajar um pouco mais o vídeo. Quem sabe eu posso gravar um vídeo a respeito das dúvidas, ou até mesmo responder ali nos comentários rapidamente. Fica à vontade para perguntar qualquer coisa. Bem desafiador, né? Começar ali a trabalhar com as minis, tive que aprender muita coisa ainda, mas eu pude aprender muito a respeito sobre gestual e pose, por exemplo, de como deixar a pose dinâmica e que fique legal quando o modelo fosse impresso, assim, em 3D. Pude aprender também muito sobre design de personagem e principalmente como desenvolver ali uma silhueta que encaixasse bem no 3D, né? Que ficasse bem legal. E um dos desafios mais difíceis, mas também mais legais que eu tive que enfrentar era fazer poses que fossem divertidas e dinâmicas ao mesmo tempo. Por exemplo, encaixar um personagem que estivesse voando na base e conseguir apoiar ele de uma forma criativa para que ele parecesse estar ali voando, por exemplo, né? E isso no início era bem difícil. Agora eu estou pegando um pouco mais a prática de conseguir ali jeitos interessantes para conseguir apoiar, por exemplo, o personagem. Mês passado eu estava fazendo algumas coisas desse tipo. Vamos aproveitar então e ver alguns desses exemplos de como encaixar poses de uma forma interessante e como apoiar elas na base, algumas delas que eu fiz que estão agora no meu portfólio. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, essa mini do Adversary Warlock é um bom exemplo. A ideia era mostrar ele atravessando ali um portal e flutuando, segurando ali um pergaminho aqui também, né? Tinha essas duas poses. Era uma ele saindo do portal e outra ele no pergaminho, e todas elas era para ele estar ali voando, né? Então eu tive que pensar em como essa estrutura ia se sustentar para parecer natural ao mesmo tempo. E aí foi isso que eu fiz, né? Aqui vinha o portal para sustentar ele e ele parecia assim que tá saindo do portal voando. Da mesma forma ele parecia que tá voando com um pergaminho apoiando ele, né? E aqui estão as minis em 3D aí, impressas, né? E basicamente essa foi a ideia. Um outro exemplo foi esse Monk, onde eu quis mostrar ele suspenso no ar, né?
como se ele estivesse ali flutuando, ou se apoiando ali, né? Então eu basicamente pensei em apoiar ele com esse taco dele, né? Eu não lembro o nome dessa arma, mas esse clássico taco do Kong. E ele se sustentar ali por ele, né? E aqui tá ele impresso, né? Também usei um pouco desses effects para segurar justamente ele aqui, ó, e sustentar o personagem. Depois de pegar um pouco mais de experiência no estúdio, eles me chamaram para um projeto bem grande, que era criar os concepts dos dragões cromáticos de D&D, né? Então, como muitos de vocês sabem, isso incluía os 5 dragões clássicos, né? Vermelho, azul, verde, branco e preto, né? E também tinha que fazer o Tiamat. Cada dragão precisava ter ali as suas versões. Começava ali com os bebês, jovem, adulto e depois o ancião. E ainda por cima, tinha ali 2 poses diferentes para cada versão. Então, no total, eu acabei desenhando mais de 50 dragões em poses diferentes, né? E ainda aconteceu que a nossa querida Wizard of the Coast decidiu atualizar, né? Ou mostrar para o pessoal como que ia ser os designs atualizados dos novos dragões, dos dragões cromáticos. E acabou que no meio do processo a gente teve que, quando alguns dragões já estavam prontos, o concept, a gente teve que recomeçar tudo do início para mudar o design deles, para atualizar para o design mais novo. Mas pelo menos as poses eram as mesmas, mas a gente teve que fazer essa mudança rápido, né? Vou mostrar alguns deles. Só tem 3 dos dragões no meu portfólio atualmente. Dá até para ver um pouco dessa mudança que a gente teve que fazer de design por conta do lançamento dos novos designs dos dragões. A gente pode ver isso aqui no design do dragão azul. Então a ideia aqui, dragão azul, ele era do deserto, né? Esse é o ancião. Então tá aqui ele numa pirâmide, né? E aqui eu fazia uma pose principal definida e a outra numa pose sketch. E assim, e aí eu também tinha que fazer essa pose ortogonal. Ortogonal é com os callouts e tudo mais, mostrando justamente como que ele ia ser, o design bem detalhado, as escamas aqui dele e tudo mais, né, como a gente pode ver aqui, ó. E basicamente era isso. Ele aqui impresso, né? Aqui é o render, na realidade, em 3D. Mas eles eram bem grandes, esses dragões. Por exemplo, ele era 175mm, então é uma mini bem gigante, né? 175mm a base, 17 centímetros e meio, né? E aqui vinham as outras idades, né? Começava pelo adulto, então eu tinha que ir pensando em como ia ser, né? Cada coisa. A outra pose ortogonal dele. E aqui, por exemplo, era o design antigo, né? Que a gente teve que trocar, a gente tinha começado o Yang Blue, e a gente teve que trocar pelo design antigo. E aí eu fiz aqui a pose ortogonal do Yang Blue. Tem ele aqui, o Ermelin, eu gosto muito dessa aqui, dele pequenininho, dele bebê caçando esse ratinho do deserto. E aqui o Material Callout deles, se vocês quiserem ver, tem aqui as versões em 3D de cada um deles. O outro também que tem aqui é o preto, esse é o ancião, né? Tá aqui os outros designs e tudo mais, aqui o design antigo, né? Caso vocês queiram ver, fica à vontade aí para acessar, para ver com mais detalhes, né? E a gente tem aqui também o vermelho. Esse aqui eu dei uma caprichada, fiz um render mais trabalhado nele. As minhas últimas minis eu fiz um render mais caprichado, né? Como vocês podem ver aqui. Fiz também aqui o Material Callout dele, esse é o ancião. Eu gostei muito dessa pose e dessa daqui também, principalmente dele quebrando essa torre, né? Aqui estão eles modelados em 3D. E é isso. Esse eu só tenho o ancião, não postei os outros ainda. Mas é isso.
Foi um projeto bem interessante, foi bem desafiador, mas muito divertido também de fazer. Pude aprender muito sobre como desenhar dragões, e a cada dragão que eu ia fazendo eu ia melhorando nisso. Ele foi um projeto crowdfunding, lá no My Mini Factory. Então, foi basicamente isso. Foi muito gratificante fazer assim eles. Bom, hoje eu ainda continuo trabalhando nesse mesmo estúdio, fazendo as minis, mas eu venho estudando recentemente alguns outros temas, venho estudando coisas a respeito sobre cenário, próprio design, e faz mais ou menos aí uma semana que eu comecei a fazer assets 2D para jogos. Comecei a brincar um pouco com isso, a fazer alguns móveis, alguns props. Vamos ver no que isso dá, no que eu posso aprender com tudo isso. Mas está sendo bem divertido focar em aprender outras coisas, além de só personagem e figura humana. Está sendo bem legal fazer os props. Talvez nos próximos vídeos eu traga algumas atualizações de alguns projetos que eu estou fazendo de prop, uma casa de uma druida que eu estou fazendo, e também um que eu já terminei, que já está ali no meu portfólio. Eu posso trazer para vocês como foi o processo de fazer tudo isso, né? E se vocês quiserem que eu fale de algum tema específico, tire alguma dúvida a respeito de miniaturas, mais uma vez, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Isso ajuda também a engajar o vídeo. Também, se você puder dar um like, ainda mais que faz um ano que eu não posto nada, né? Se puder aí dar essa força pro vídeo engajar, eu fico muito agradecido. Eu também queria agradecer aos mais de 300 inscritos que continuaram aqui, mesmo depois de um ano sem ter vídeos no canal. Então, muito obrigado mesmo, pessoal, pela confiança. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, falou e eu fui!